Bom dia, olá você que está nos acompanhando. Já estamos na produção de mais esse vídeo, né, sobre essa problemática que estamos vivenciando nos dias de hoje, né? E eu convidaria você que está que nos assiste, que nos acompanha aqui pelo YouTube, que entre no canal, que faça o seu comentário, que deixe seu like, que também possa mostrar por meio dos comentários, né, sugestões, seja de novos temas a serem debatidos, seja também de novos enfoques, né, que podamos dar a essa questão, né? Enfim, seja proativo. A ideia é justamente um espaço onde a gente possa discutir ciência, possa discutir política, possa discutir várias coisas, né, vários temas que são relevantes, pertinentes a essa realidade, né? Eu gostaria de tocar hoje especificamente em alguns pontos, né, sobre essa questão do Covid-19, né? E eu acho interessante a gente entender, do ponto de vista sociológico, essa dimensão do que a gente chama de confinamento ou isolamento social. Evidentemente, a gente não está numa quarentena. A quarentena, quem está fazendo, a Espanha, a Itália, a França, de certo modo, né, a Alemanha, né? E lá tem, assim, os dados têm apontado já uma melhora na situação. A Alemanha, por exemplo, é o país que melhor funcionou. A questão é por que funcionou melhor na Alemanha, na Itália, na Espanha e na França não teve o mesmo resultado, né? Assim, bom, talvez, penso eu, né, aqui pelos dados que a gente tem olhado, analisado, né, não estou falando isso a partir das vozes da minha cabeça. A Alemanha, ela tomou providência desde o início, né, da contaminação, dos primeiros casos que vão surgir na Alemanha, e ela já estabelece a quarentena. Se você perguntar se os alemães são mais disciplinados do que os franceses, que os italianos, do que os espanhóis, né, com relação à quarentena, né, a ficar em casa ou isolamento social, não posso lhe garantir se isso é ou não verdade, né? Mas evidentemente que a disciplina, né, que existe em outras regiões do planeta, como no caso do Japão, da Coreia do Sul, ajuda significativamente nesse isolamento social. E uma outra coisa que é importante, que infelizmente no Brasil não tem ocorrido, é a compreensão que a gente tem que ter, né, disso. Então, assim, o isolamento não funciona se a gente não tem uma compreensão do que significa ciência, né, ou um mínimo conhecimento sobre ciência, né? Então a gente entra no negacionismo, né? Eu queria comentar um pouquinho sobre isso, né, e dizer para vocês o seguinte, né, ou seja, o negacionismo ele vem muito da ignorância. Não é que a gente tem que entrar em pânico, a gente tem que ser cuidadoso, é diferente. Então, assim, começa, né, claro que todo mundo está comentando o papel do presidente da República nesse negacionismo, né, e do seu guru, né, Olavo de Carvalho, né, e negar, né, de maneira frequente, de maneira irresponsável a existência de uma doença tão grave, né, que se transmite de uma maneira muito mais simples do que outras formas de vírus, né? Que essa aqui se transmite, por exemplo, até onde se sabe agora, por gotículas, né? Pode ser que novos estudos indiquem outras formas de transmissão. O caso é interessante, né? A Alemanha, apesar de ser um país mais ou menos equivalente à Itália em termos populacionais, talvez um pouco maior que a Itália, mas tem conseguido controlar, e o número de mortes na Alemanha, comparado à da Itália, é muito menor, né? A Alemanha até ontem identificava 1.000 e poucas mortes, a Itália já passou dos 14 mil, chegando a 15 mil mortes até ontem, né? É bom lembrar que a Itália negou o que pôde, né, fez o negacionismo, né, o máximo que pôde em relação à doença, e não adotou medidas, né, de isolamento social desde o início, né? O prefeito de Milão foi um dos que
criou até uma campanha, exemplo do que foi criado aqui no Brasil na semana passada, do Milão não pode parar, né? Então, isso, e ele depois se sentiu responsável, pediu desculpas e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é na ignorância e no orgulho que certos grupos sociais, que certas lideranças políticas têm de ter ignorância e de negar as evidências, de negar os fatos e de negar a ciência. Isso é grave. Né? E não só liderança política, lideranças religiosas também têm feito isso. Né? E a gente sabe que muitas dessas lideranças religiosas, não são todas, evidentemente, felizmente tem uma parte significativa dessas lideranças religiosas que são esclarecidas e que entendem o que está ocorrendo, né? No país e no mundo, e não nega o conhecimento científico e não nega a fala dos infectologistas, né, dos biólogos e tudo mais. Só que certas lideranças políticas e religiosas, a fim de manter o seu séquito, né, andam propagando a ignorância, né, e fazendo a tática do avestruz, né, que é mais conhecida aí como ditado popular, né, que enfia a cabeça na areia e não quer ver a realidade. E ela é muito cruel. Essas pessoas não apenas devem ser responsabilizadas, como deveriam ser denunciadas, né, pelo Ministério Público e serem presas por incentivarem as pandemias, a contaminação, por meio de sua fala, dos seus discursos irresponsáveis. Né? Elas não estão contribuindo em absolutamente nada para a saúde pública. Então, elas deveriam ser processadas por atentar com a saúde pública do brasileiro. São lideranças irresponsáveis, desde o presidente da República a esses líderes religiosos de fachada como Silas Malafaia. Um aproveitador, um oportunista, que se aproveita da sua liderança junto a um público muito grande que o segue e dissemina a ignorância, dissemina o negacionismo. Isso é má fé e deveria, né, ser denunciado por atentar contra a saúde pública. Bom, nós sabemos que no Brasil há uma dificuldade em fazer o isolamento social. Né? A gente acompanha pelas redes sociais, né, de certo modo, né, sobre a situação aqui na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, né, em que os casos ainda não saíram do controle. Pelo menos nos boletins que eu tenho lido da Secretaria de Saúde, tem demonstrado que as pessoas que estão sendo identificadas com Covid, diagnosticadas com Covid, mas eu também não tenho certeza se todas as pessoas que chegam com sintomas são testadas, se tem testes suficientes para todo mundo, se o número de casos não é maior do que de fato o que a Secretaria de Estado da Saúde está divulgando. Não existe muita transparência nisso. O que a gente sabe por outras fontes não oficiais é de que não estão testando todo mundo, mas a gente não sabe se isso é verdade ou se é apenas fofoca, né? Conversa. Então seria importante a gente ter mais transparência por parte do poder público para a gente ter certeza dos riscos, né, que todos nós estamos correndo. Mas isso não está acontecendo. Tá? Campo Grande adotou desde o início medidas de isolamento social feito pela prefeitura, o que foi uma coisa muito interessante. Né? Isso ocorreu na última semana de março, né? Quando os primeiros casos começaram a surgir na cidade. A evolução da doença aqui ela não foi tão rápida, só que, por exemplo, de quinta para sexta-feira desta semana, ou seja, do dia 2 de abril ao dia 3 de abril, o número de casos passou de 53 para 60. Até então, estava se identificando 1 a 2 casos por dia, e ontem já foram 7 casos no estado, 5 deles aqui na capital.
E o prefeito, enfim, não sabemos as razões e nem as motivações, decidiu afrouxar, né, vamos dizer assim, as medidas de isolamento social, já autorizando a partir da próxima segunda-feira a abertura do comércio, né, aqui na cidade. No entanto, né, notícias dão conta que muitos, né, comércios estão abertos, né, não apenas supermercados e farmácias, mas oficinas mecânicas, enfim, uma quantidade imensa de igrejas abertas, né? Então, assim, não se está seguindo as medidas de isolamento social recomendado não apenas pelo Ministério da Saúde, mas também pela a Organização Mundial de Saúde e pelas as associações, né, como a Sociedade Brasileira de Infectologia. Não se está fazendo isso. E aqui ainda teve, né, aquelas carreatas, teve semana passada, teve essa semana, felizmente a prefeitura conseguiu evitar dessa semana, conseguiu né, abortar a carreata logo no início, que foi uma coisa muito positiva, de setores da sociedade, sobretudo empresários, né, que se acham, que estão se sentindo muito prejudicados com o fechamento do comércio, que não estão ganhando dinheiro, fazendo pressão para que a prefeitura autorize o mais rápido possível a abertura do comércio em Campo Grande, etc. E tal. O que é uma coisa problemática. A gente vai perceber que a doença, né, as investigações iniciais vão dar conta de que a Covid entra no Brasil por essa classe rica, que me envergonha muito. Eles trazem a doença porque eles que viajaram para o exterior, né, para o circuito Europa, Estados Unidos, né, o circuito dos chamados ricos e famosos, e que num casamento no Rio de Janeiro, na Bahia, enfim, trouxeram vieram pessoas contaminadas e que jogaram a doença no Brasil de um modo geral. Via de regra, a doença não tem nada a ver com o carnaval, como alguns bolsonaristas querem chamar a atenção, né? E a gente percebe justamente nesse setor da sociedade dos ricos e famosos, uma irresponsabilidade muito grande. Estão até difundindo uma campanha que Bolsonaro está certo. Não, Bolsonaro está errado. E eles também estão errados. Né? Eles vão enfrentar trens lotados, metrôs lotados, ônibus lotados para ir para o trabalho? Não. Quem vai frequentar os pobres. O que os ricos estão reclamando é a diminuição do seu lucro. Eles não estão preocupados se os pobres estão passando fome, se os trabalhadores estão passando fome, estão passando necessidade. Até porque isso sempre foi uma tônica da sociedade brasileira. Não é isso que eles estão preocupados. Eles estão preocupados com a diminuição do seu lucro. E também porque eles não se suportam de ter que cuidar da sua própria casa, se é que deram dispensa para suas empregadas domésticas, né? Para os seus funcionários que trabalham limpando as suas casas, fazendo a sua comida, lavando sua roupa, limpando o seu jardim, né? Lavando o seu carro, se é que tiveram decência de fazer essa dispensa, entendeu? Então, eles não suportam ter que cuidar da sua própria sujeira, cuidar da sua própria vida. Então, acabam por encampar uma campanha dessa natureza. Né? E aí, por outro lado, a gente tem um presidente que é mais irresponsável ainda e que não tem nenhuma empatia pelo sofrimento humano, que sai de maneira irresponsável incentivando o fim do isolamento social. Bom, aí cabe ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal tomar as decisões referentes a essas ações do presidente da República. Não vou discuti-las aqui porque é uma questão que foge da minha alçada. Mas a questão é que depois do discurso dele da semana passada, né, de terça-feira da semana passada, muitas pessoas começaram a sair às ruas, né, porque entenderam que não havia perigo mais. Então, ele é uma liderança política, precisa pensar em termos de
sociedade, não em termos do seu séquito de seguidores, né, o seu grupo de seguidores, né, mas em termos de responsabilidade que ele tem com o país inteiro. Ele não governa para os seus seguidores, ele governa um país inteiro. O que ele fala, o que ele decide, as suas ações são ações que afetam todos nós brasileiros. Quem votou nele e quem não votou, quem é a favor dele e quem é contra ele, afeta todos nós. Então ele precisa entender que ele está num cargo, que ele é uma pessoa pública e que o que ele fala tem que ter responsabilidade. Né? Ele tem que entender a dimensão, as consequências e o impacto da sua fala, que é uma coisa que ele não tem ideia. Né? Por quê? Porque ele é um ser humano ruim, um ser humano que não tem empatia com o sofrimento humano. Então, para ele, pouco importa se seu avô vai morrer, se quem quer que morra. Né? Para ele, pouco importa. Ele não se incomoda com o sofrimento dos outros. Né? Ele não se incomoda. Tá? É a cara do próprio fascista, né, do próprio nazista. É essa classe média alta, né, que está pedindo a volta das atividades. Ela é também uma classe média alta que não tem empatia pelo sofrimento das outras classes, que não tem empatia por sofrimento de absolutamente ninguém e que não tem responsabilidade alguma com a sociedade brasileira. Ela só pensa em si mesma, só olha para o seu próprio umbigo. Só olha para o seu próprio umbigo. E esse papo de isolamento vertical, as análises têm apontado que não funciona direito, né? Porque se os jovens entendem que eles, e muitos estão entendendo dessa forma, eles acham que eles são imunes ao contágio, que não é verdade, a gente sabe disso, porque existe uma quantidade imensa de pessoas jovens sendo contaminadas. Os casos no Brasil ocorrem maior na população de 19 a 49 anos, né? Os contágios. Então, a gente sabe que isso não funciona, que essa é uma tese furada, é uma falácia, mas que foi divulgada, inclusive, pelo presidente da República e por outros irresponsáveis, né? Mas é alguém que vai sair de casa e levar a doença de volta para casa, né? Sem responsabilidade. Então, esse jovem, ele quer sair de casa, ele quer trabalhar, ele quer ir para balada, né? E ele acha que ele está imune, que ele não vai desenvolver a doença mesmo que ele contraia o vírus ou que os efeitos do vírus nele os sintomas serão fracos. É bom entender que o vírus ele deixa sequelas, sobretudo no pulmão, né? Destruindo, né, grande parte do seu pulmão ou uma parte significativa do pulmão. Mesmo que você seja jovem, e né, mesmo que você seja atleta, né, você só vai se salvar se tiver UTI. Se não tiver UTI, você não vai se salvar, você vai morrer do mesmo jeito. Não tem conversa. Não se negocia com o vírus. Você vai ter as consequências deletérias dele, dependendo da idade. Mesmo que você não morra. Agora, por outro lado, você achar que pessoas dos grupos de risco, como idosos ou pessoas que têm doenças crônicas, não tem problema se eles morrerem, revela sua face nazista, sua face fascista de fazer eugenia, de fazer limpeza na sociedade, né? Eliminação de idosos, eliminação de pessoas com doenças crônicas. Isso é eugenia. Você achar que essas pessoas merecem morrer. Você não para pensar, né? As pessoas não param para pensar que essas pessoas que têm doenças crônicas, que são idosas, etc., que você pensa que só eles vão morrer, que não é verdade, porque você que é jovem também vai morrer. Você não para pensar que eles são os seus parentes, os seus tios, os seus avós, os seus pais? Você não pensa? Seus conhecidos, seus amigos? Você não tem nenhuma empatia pelo sofrimento deles? Nenhuma empatia. É revoltante. Agora, você vai ver o caso aqui em Campo Grande, né, da doença, e aí a Secretaria Municipal de Saúde divulgou, né, o mapa, né, do Covid aqui em Campo Grande, recentemente, né, essa semana eu estive analisando esses dados,
E os locais onde se concentram os casos de Covid, tá mais ou menos esparramado na cidade toda, né? Mas a principal concentração de casos é nas regiões ricas da cidade, né? Nos residenciais Dama 1, Dama 2 e Dama 3, e no bairro Vilas Boas, né? Mas tem casos pelo centro, casos em outras regiões da cidade, né? Em menor intensidade, mas tem. Mas é uma doença de rico que atinge principalmente os ricos. É que, por enquanto, no caso aqui de Campo Grande, ou pelo menos no início da doença, como foi lá, né, em outros estados da federação, se identificava, né, as pessoas que tinham vindo do exterior, que tinham viajado, ou tinham tido contato com pessoas contaminadas. Então você tinha um controle de quem é que estava transmitindo a doença, né, transmitindo o vírus para outras pessoas. Né? Até que em São Paulo, há algumas 3 semanas atrás, já se detectou uma transmissão comunitária da doença, e mesmo no Rio, né, uma transmissão comunitária da doença, onde você já não mais consegue identificar de quem você, né, pegou a doença. Aqui em Campo Grande ainda estamos nessa fase em que as pessoas identificam como é que elas se contaminaram. Normalmente em contato com pessoas que chegaram de viagem, né, e essa pessoa não teve nenhuma responsabilidade. E aí, para mim, é uma falha das autoridades, né, em saúde, de não colocar essa pessoa em isolamento. Sei lá, que alugasse um hotel e colocasse essas pessoas em isolamento no hotel pelo período de quarentena necessário para que ela pudesse ter ou não, né, o Covid, desenvolver os sintomas, fazer os testes devidos, até liberá-la. Né? A pessoa chegou dos Estados Unidos, chegou da Inglaterra, chegou da Itália, chegou da Espanha, e São Paulo, do Rio, do casamento lá na Bahia, em Trancoso e tal, né? E contaminou outras pessoas, né? De maneira irresponsável, né? Então, assim, ainda os casos aqui estão mais ou menos localizados, e nós estamos sabendo, pelo menos é o que demonstra, né, os boletins, né, divulgados pela Secretaria de Saúde, como essas pessoas pegaram o vírus, como elas se contaminaram. E ainda a concentração desses casos em pessoas de classes sociais mais ricas, né? O que não está sobrecarregando ainda o sistema público de saúde, porque boa parte dessas pessoas tem planos de saúde e estão sendo tratadas na rede privada. Muitas delas já se curaram, enfim, não houve casos graves, apenas uma morte que ocorreu no interior do estado, numa cidade chamada Bataiporã. Né, de uma senhora que teve contato com um parente que veio da Bélgica e que se contaminou, né, nesse contato com esse parente. Então, assim, é necessário a gente agir com responsabilidade. Então, assim, como agora o mês de abril é um mês no qual o vírus ainda vai subir muito, a curva vai continuar ascendente, ela ainda não vai se achatar. A China conseguiu achatar a curva com um mês, né, de casos, né? Em 24 de março a China já conseguiu achatar, e de lá para cá, embora ainda haja notificações, ele é em menor intensidade, né? Que esse é o objetivo. Mas aqui no Brasil nós estamos em plena ascensão, basta ver os dados, né? Eu acompanho isso diariamente, né? Da ascensão da doença. Então até a sexta-feira sexta-feira da semana passada, no dia 28, 29 de março, se não me engano, houve um pico da doença, né, dos casos de contágio, e também do aumento de mortes, né, em torno de 17% a 20% naquele dia. E nesta semana, que termina hoje, sábado, né, dia 4 de abril, os casos têm sido tem aumentado exponencialmente. Então, assim, não só o número de pessoas contaminadas, que chega hoje a mais de 9 mil pessoas, né? Hoje deve passar dos 10 mil. Então, assim, quando eu estive contando, dá uma média de 1.000 pessoas por dia, né? As notificações dos casos estão sendo testados, porque há claramente aí, pelo próprio Ministério da Saúde e outros infectologistas, uma leitura de que é muito maior do que a gente está notificando, que o Ministério da Saúde está notificando. Né? Então, assim,
E o número de mortes também pulou, né? A gente tinha menos de 100 mortes na semana passada, uma semana atrás, né? E hoje o último boletim de sexta-feira, né, dia 3 de abril, já dão conta, né, de mais de 300 mortes, né? Ou seja, a gente vai percebendo que a escala, né, dentro do gráfico, né, de ascensão, da morte, dos efeitos dela, tem se intensificado nos últimos dias, tanto do número de pessoas que estão sendo contaminadas, infectadas com o vírus, quanto do número de mortes. Então, eu queria só chamar a atenção das autoridades, né, e de quem puder, né, é que não é hora de abrir o isolamento social, é hora de aprofundá-lo, inclusive em Campo Grande, senhor prefeito. Não é hora de abrir o comércio. Mantê-lo fechado é essencial nesse momento em que os casos aqui na cidade estão subindo também. Tá? Não se sinta pressionado por essa gente que vai financiar sua campanha para a reeleição deste ano. O senhor com certeza vai querer tentar a sua reeleição. Né? E essa gente, tenho certeza que esses empresários estão fazendo de tudo, pressionando para que o senhor autorize a abertura do comércio. Não é hora. E o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, os infectologistas estão alertando para os riscos, porque esse abril e maio é um momento do pico da doença. E assim, nós não vamos ter vida normal tão já. Vai demorar para a vida voltar ao normal. Se é que nós vamos ter a vida normal de antes. Eu também não sei se a vida normal de antes era boa. É bom a gente repensar nisso também. A gente repensar nisso também. Agora, a ação desses empresários mercenários, né, como o dono do Madeiro, como o dono da Van, elas não devem ser exemplos para ninguém. A gente deve sempre rechaçar a ação dessa direita criminosa, dessa direita nazifascista, dessa direita que só pensa nos seus lucros, nos seus dividendos, e que não tem a menor empatia com o sofrimento das demais classes sociais no Brasil. Tá.